Então depende do contexto aí que a palavra foi falada, foi dita. Ela pode trazer um mal terrível, uma divisão, uma mágoa. E principalmente as mulheres sabem disso. Os maridos geralmente falam sem pensar e sem medir a consequência das palavras ditas. E essas palavras muitas vezes ofendem. E isso fica guardado muitas vezes no coração da sua esposa. E isso é um perigo para o casamento. Então deve haver sempre aí um renovar de alianças, deve ser dito sempre aí palavras que vão corrigir esses erros, deve ser sempre ser perdoado. A mulher tem que ter um poder de perdoar muito grande. Principalmente eu estou dizendo as mulheres. É claro que existem as mulheres também que ofendem, né, com a sua língua, falam o que não deveriam falar. Mas a maioria das vezes os homens são levados a dizerem palavras que ofendem, que irritam e que dividem o casamento. Então deve haver aí a capacidade de perdão. Deus concedeu isso às mulheres, uma capacidade bem maior de perdoar do que os homens. Agora tem um problema, de vez em quando as mulheres lembram de alguma coisa que a pessoa falou há 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos atrás. Então parece que encosta lá um fio no outro no cérebro, né? E a pessoa se lembra de uma coisa que aconteceu há muitos anos e estraga ali aquele dia, aquele relacionamento daquele dia ou de alguns dias, né? Então é preciso haver realmente um perdão, um esquecimento mesmo dessas coisas que vão passando, que foram ruins. Então o perdão aí é a solução, é o amor de Deus. Então o casal principalmente deve procurar, ao falar, medir as consequências desse falar. Então pensar antes de falar é que é o importante. Então existe isso no relacionamento conjugal, no relacionamento no trabalho, né, na igreja. Sempre esse falar, essas palavras devem ser medidas, devem ser contidas antes de saírem, porque depois que sai é difícil corrigir. É como aí pena, né, de galinha. Se você pegar um monte de pena, espalhar, jogar para cima, depois para você pegar essas penas de novo e trazer, vai complicar, né? Vai ser difícil recolher, porque já foram espalhadas. Assim são as palavras. Então tome cuidado na hora de espalhar as palavras, porque depois para corrigir vai ser complicado corrigir. Você não tem como pegar as palavras tudo de volta que você falou. Tópico 2, palavras que vivificam. A palavra hebraica Dabá significa palavra, fala, declaração, discurso, dito, promessa, ordem. Os temas contemplados pelo uso desses termos são, na maioria das vezes, valores morais e éticos. Salomão tem consciência da importância das palavras e por isso afirma: o sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. Provérbios 16, 21. Então as palavras que vivificam são palavras que trazem vida, que vão melhorar as pessoas que estão ouvindo. Então as palavras mais importantes, mais necessárias estão na Bíblia, que são palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Agora, nós não falamos só o que está na Bíblia. Então devemos aprender a falar de acordo com a edificação, a consolação, a exortação das pessoas, visando sempre melhorar aquelas pessoas que estão nos ouvindo. Então as pessoas que realmente falam e que as pessoas gostam de ouvir essa pessoa falar, então essa pessoa aprendeu a falar com sabedoria. Agora, todas as pessoas têm os momentos que falam de sabedoria, que destilam aí favos de mel, mas também tem os momentos que falam e que machucam, que destroem, que causam divisão. Então é preciso diminuir ao máximo possível essa parte ruim e aumentar mais e mais essa parte boa. Tiago diz que quem consegue controlar isso, pronto, é uma pessoa sábia, prudente,
reconhecida por todos, amada por todos. Parte 2, cuidados com a língua. Tópico 1, evitando a tagarelice. Tópico 2, evitando a maledicência. Então, tópico 1, evitando a tagarelice. Há um provérbio muito popular que diz: quem fala o que quer, ouve o que não quer. Este ditado revela a maneira imprudente de se falar, algo bem próprio do tagarela. Este personagem está presente na tradução do hebraico batá, pessoa que fala irrefletida e impensadamente. Não basta dizer, pronto, falei. É preciso medir as consequências do que se fala. E a melhor forma de fazer isso é compreender que na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Provérbios 10, 19. Salomão tinha essa consciência. Provérbios 13, 3. Então a pessoa, já falei. Então, não basta falar isso, já falei. Temos que lutar contra o já falei sem pensar. E começar então a pensar antes de falar. Porque a língua só vai falar depois que houver um raciocínio, um comando do cérebro. Então, se nós aprendemos a controlar isso, todos precisamos trabalhar nisso, trabalhar nesse sistema. Como controlar essa língua? Como controlar esse membro tão difícil de ser controlado? Então, nós vamos ter que trabalhar nosso cérebro para que quando ele enviar uma mensagem para a língua, essa mensagem seja uma mensagem boa. Então, o que nós vamos fazer? Ler mais a Bíblia, estudar mais a Bíblia, orar mais, e vamos fazer de tudo para meditar mais na palavra de Deus e controlar mais o que nós falamos. Nós temos que converter o nosso coração, o nosso entendimento a Deus. E quanto mais nós conseguirmos fazer isso, mais nós vamos conseguir falar palavras que vão trazer coisas boas para as pessoas, a edificação, a consolação, a exortação e uma mudança de vida para as pessoas, um aproveitamento melhor para as nossas palavras. Tópico 2, evitando a maledicência. O livro de Provérbios também apresenta conselhos sobre a maledicência. Ali a palavra aparece como sendo a 7ª abominação, isto é, ponto máximo de uma lista de atitudes que o Senhor odeia. Provérbios 6, 16 e 19. O Senhor abomina, do hebraico toebá, a maledicência ou a contenda entre irmãos. No original, abominar significa sentir nojo de e poder, e pode se referir a coisas de natureza física, ritual ou ética. Deus se enoja de intrigas entre irmãos. É a mesma palavra usada para descrever coisas abomináveis ao Senhor, tais como a idolatria, o homossexualismo e os sacrifícios humanos. Então essa maledicência, essa contenda, já é o quê? Já é o resultado das outras coisas que foram faladas antes. Então já houve aí mentira, já houve aí invenção de coisas, já houve torção das coisas, já houve aí discussão, gritaria, já houve de tudo. Aí o máximo que chegou, então o quê? A contenda entre os irmãos. Porque antes já veio havendo aí uma construção em cima do mal. Então depois que existe o quê? Calúnias, difamação, mentiras. Então já vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até que existe o quê? Uma contenda entre irmãos, uma separação entre os irmãos. E isso prejudica imensamente a obra de Deus. Mas é muito. Então quando Deus diz que abomina, então por quê? Porque isso causa prejuízo à obra de Deus e uma divisão no corpo de Cristo. Causa um prejuízo tremendo. Então existe aí mágoas, rancores, existe muita coisa que vai causar essa divisão aí. E todo o corpo de Cristo pode de repente ser atrapalhado. A Bíblia diz, cuidado para que uma raiz de amargura brotando não se espalhe e atinja todo mundo à sua volta. E é o que acontece.
dessa contenda aí. Existe divisão na igreja, no corpo de Cristo, entre famílias e tudo. Então é uma coisa terrível que engloba aí todo um povo e muitas vezes atinge muita gente. Então Deus, ele abomina isso, detesta isso. Então se você é um causador de contendas, se você erra e depois ainda quer jogar na lama as pessoas que te ajudaram, então cuidado. Um dia você verá a diferença, um dia você colherá os frutos da sua contenda. Parte 3. O bom uso da língua. Tópico 1. Quando a língua edifica o próximo. Tópico 2. Nossa língua adorando a Deus. Tópico 1, então, quando a língua edifica o próximo. Como servos de Deus, somos desafiados a usar nossas palavras como meio para ajudar nossos irmãos através de exortações, bons conselhos e também através do ensino da palavra de Deus e de seus princípios. 1 Coríntios 14, 26. Então, quando nós falamos a palavra de Deus, nós não corremos o risco de errar, porque essa palavra vem para edificar, consolar, exortar. A palavra vem visando, corrigir o erro, corrigir a pessoa, a atitude da pessoa. Então a palavra de Deus deve ser dita sempre. Essa palavra deve vir sempre como a solução. Então procuremos falar as palavras que vão edificar, que vão melhorar as pessoas que ouvem. Então os bons conselhos devem ser dados, Deve ser dados aí a palavra que vai melhorar a atitude da pessoa, que vai direcionar essa pessoa para o caminho correto. Então são palavras que vão consertar, que vão melhorar, que vão dar um rumo à pessoa. Tópico 2, nossa língua adorando a Deus. O melhor uso que se pode fazer da palavra é quando a empregamos para dirigirmos a Deus em adoração. Todo crente fiel sabe disso, ou deveria saber. Provérbios 10, 32. Então o melhor uso que podemos fazer da palavra é nos dirigirmos a Deus, adorando a Deus, dizendo que Deus é maravilhoso, Deus é bondoso, Deus é amor, Deus é poderoso, Deus é aquele que está presente em toda parte, é aquele que conhece todas as coisas, É engrandecendo a Deus. Este é o melhor uso que se pode ter da língua. É quando nós usamos a língua para exaltar a Deus, para glorificar o nome de Deus. Esse é o melhor uso e deve ser feito mais. Devemos gastar mais tempo fazendo isso. Veja que Jesus disse à mulher samaritana: Deus procura os adoradores, procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então o Senhor se agrada dos sacrifícios de louvor. Hebreus 13, 15. Esse é o segredo para uma vida frutífera e agradável ao Senhor. Efésios 5, 19 e 20. Não nos esqueçamos, pois, da maior vocação da nossa língua: louvar e exaltar a Deus. Então aqui nós aprendemos que o sacrifício de louvor, ou seja, nós nos oferecemos no altar de Deus. Nós nos colocamos à disposição de Deus. Nós aqui, no caso da língua, nós entregamos a nossa língua totalmente ao poder do Espírito Santo para que essa língua glorifique, exalte, louve ao Senhor. Parte 4, Salomão e Tiago. Tópico 1, uma palavra ao aluno. Tópico 2, uma palavra aos mestres. Tópico 1, então, uma palavra ao aluno. Abundante no livro de Provérbios, a expressão hebraica chama bem ocorre 21 vezes com o sentido de ouvir, filho meu. Não há dúvida de que o emprego de tal linguagem revela o amor de uma pessoa mais experiente dirigindo-se a outra ainda imatura. É alguém sábio e experimentado na vida, passando tudo o que sabe e o que vivenciou ao seu aprendiz.